No episódio 6 desse podcast, eu espero ter deixado claro o quanto é importante a gente trabalhar o feedback continuamente, consistentemente. Esse episódio foi todo dedicado a coisas que você não deve fazer ao dar feedback. E é importante a gente entender que normalmente tudo isso, todas essas coisas erradas, a gente só faz porque a gente não dá feedback com a frequência com que a gente deveria. É por isso que hoje, no episódio número 7 do podcast, eu escolhi falar sobre as 10 coisas que você deve fazer para conduzir as suas conversas sobre performance da melhor forma possível e fazer com que elas ofereçam a você os melhores resultados, não só na condição de quem dá, mas também na condição de quem está genuinamente interessado em fazer a pessoa a quem essa conversa estiver sendo endereçada melhorar. Senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 7 do podcast Pergunte ao Professor. Vocês não desconfiam de quanto tempo faz que eu venho postergando a gravação desse episódio 7. É uma coisa meio ridícula até, porque em pelo menos 2 oportunidades eu comecei a gravar o episódio 7 e fui interrompido por motivos meio bizarros, meio obscuros. Por exemplo, no início desse ano, esse episódio está sendo gravado em junho de 2020, no início desse ano, por volta de janeiro, fevereiro, eu comecei a gravar. Só que o prédio aqui onde fica o estúdio estava passando por reformas estruturais. E aí, quando eu cheguei por volta do 5º elemento que eu estava destacando, relacionado ao que você deve fazer para dar um bom feedback, o pessoal começou a bater, a martelar as colunas que dão sustentação ao prédio e, consequentemente, eu tive que interromper a gravação. Fiquei meio revoltado e disse, quer saber, eu vou deixar isso para depois, para quando eu conseguir gravar tranquilo, sossegado, sem interrupções. E aí, em março, você já sabe, porque está vivendo isso, se está ouvindo esse feedback pouco após a sua publicação, esse episódio sobre feedback, agora sim, pouco após a sua publicação, nós entramos em modo de distanciamento social em função da pandemia de Covid-19. E aí eu pensei, isso é um sinal, as pessoas realmente, os deuses se organizaram, se alinharam e não querem que eu grave o episódio de número 7 e Hoje, especificamente, 18 de junho de 2020, eu decidi que não deixaria passar sequer um dia a mais, porque esse assunto é muito fundamental. É muito importante, eu insisto, feedback no mundo do esporte é algo necessário. No esporte de alto nível, por exemplo, é impossível a gente imaginar que um atleta de nível olímpico vai melhorar se não tiver feedback de alguém que observa os seus treinamentos, realiza sugestões para que esse atleta melhore, aprimore a sua performance e esse atleta, ao ouvir essas sugestões, incorpore as sugestões na sua prática, para que, após muitos treinos exaustivos, a pessoa consiga ganhar aqueles décimos de segundo, muitas vezes, que fazem toda a diferença para a performance de atletas desse nível. No mundo corporativo, porém, isso não é comum. Feedback é uma coisa que desperta emoções muito intensas nas pessoas. Quem dá feedback se sente desconfortável porque fica com medo de magoar o seu interlocutor. Quem recebe feedback normalmente fica temeroso por achar que aquela conversa está sendo realizada a partir de observações de nível pessoal, a partir de críticas que estão sendo endereçadas para a pessoa e não para o colaborador, para o funcionário, o que acaba tornando essas conversas muito menos frequentes do que elas deveriam ser e, consequentemente, quando elas acontecem, é uma tragédia anunciada. Como eu disse no início desse episódio, o episódio 6 foi inteiramente dedicado a 10 elementos, a 10 ações que você não deve colocar em prática quando você tiver uma conversa de feedback, quando você propuser uma conversa de feedback. O episódio de hoje parte do mesmo artigo, o artigo do Marty Kaplan.
Eu vou deixar o link na descrição, nos diferentes canais em que esse podcast é publicado, mas caso você não tenha ainda ouvido o episódio anterior, o Marty Kaplan é um PhD, ele é um doutor em comportamento organizacional de uma instituição bem reconhecida e tem ensinado isso ao longo de décadas. E aí preparou, então, um artigo bem extenso, são várias páginas, em que ele enumera 10 coisas que você não deve fazer e, em seguida, 10 coisas que você deve fazer ao ter essas reuniões. O nosso foco no episódio de hoje, episódio 7, são as 10 coisas que você deve fazer, que você deve colocar em prática para ter conversas de feedback cada vez melhores. Não custa lembrar que esse podcast tem um site, o site é pergunteaoprofessor.com.br. Nesse site você vai encontrar o arquivo completo do podcast e também tudo sobre como se inscrever para não perder nenhum episódio. O podcast está indexado em vários agregadores de podcast e possivelmente o aplicativo que você usa para ouvir podcast está vinculado a um desses agregadores. Você vai encontrar certamente o podcast por lá. Eu também coloquei lá um formulário de contato para que você faça a sua pergunta, afinal, esse podcast não se chama Pergunte ao Professor por acaso. O episódio 5 foi integralmente dedicado às perguntas dos meus queridos ouvintes com quem eu espero recuperar o meu vínculo, reconectar a partir desse episódio. Se você preferir, pode mandar a pergunta diretamente para o e-mail podcast@pergunteaoprofessor.com.br. Lembrando sempre que os meus objetivos com o podcast e com tudo que eu publico são estudar sempre, agora sim, aprender mais e ensinar melhor. Ao que interessa, então, como fazer feedback, como realizar conversas de feedback da forma certa, da forma mais eficiente. O primeiro item que você tem que colocar em prática, traduzido do inglês Pay Attention to Pinches, eu vou tomar a liberdade de traduzir como fique atento aos detalhes, aos pequenos detalhes. Pinch em inglês significa beliscão. Pinch também é um movimento que você faz abrindo e fechando o seu polegar e o seu indicador para dar zoom nas fotos usando os smartphones convencionais. Mas houve um tempo, até recentemente, com o advento dos smartphones, há cerca de 10 anos, 11 anos, no formato em que nós os conhecemos, em que pinch to pinch significava simplesmente beliscar. E aí, eventualmente, no mundo do feedback, a gente tem que estar atento para esses pequenos sinais, para esses pequenos detalhes que podem fazer, se levados em consideração, com que nós tenhamos conversas de feedback melhores e não só isso, com que a gente saiba identificar o timing certo para realizar uma conversa de feedback, mesmo que ela não seja uma conversa agendada. Até porque as conversas de feedback agendadas, e eu insisto muito nisso, elas costumam acontecer com uma frequência muito baixa. Elas costumam acontecer a cada 2 meses, a cada 3 meses. E seria muito melhor para todo mundo se essas conversas acontecessem com mais regularidade. O argumento nesse caso é de que nós temos problemas uns com os outros quando nós passamos por esses pequenos detalhes, por esses pequenos beliscões nas nossas relações e que são definidos, segundo o autor, como expectativas não cumpridas, muitas vezes ou não atendidas, não alcançadas, né? Não materializadas. Muitas vezes a gente deixa essas pequenas coisas acumularem. A gente vai deixando esses pequenos detalhes se acumularem e aí chega um momento em que a gente marca uma conversa de feedback e aquilo que poderia ter sido uma conversa para resolver um problema pequenininho acaba virando uma conversa para resolver uma dúzia de problemas que no seu conjunto representam uma situação muito mais grave, uma situação muito mais delicada do que poderia ter sido. Nesse momento ou nesse tipo de situação, a conversa ela acaba se tornando mais uma batalha para a sobrevivência. É muito mais fácil de entrar numa situação da pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, numa hipótese como essa, acabar se tornando muito mais defensiva
do que ela poderia ser se nós estivéssemos focados em um ou eventualmente dois obstáculos a serem superados nessa mesma conversa, né? No momento que a pessoa ouve 2, 3, 4, 5 críticas na mesma conversa ou 5 sugestões de ajuste, é mais provável que ela leve em consideração ou que ela crie na cabeça dela a ideia de que aquela conversa está sendo feita simplesmente para acusar ela de não ser uma boa pessoa ou de ser uma pessoa incompetente ou qualquer coisa do gênero, certo? Então é muito importante que isso se estabeleça. O aumento da frequência das conversas de feedback como sugestão geral e a realização de conversas de feedback o mais rápido possível, uma vez identificado algum problema, alguma situação que mereça a nossa atenção e que deva ser ajustada para que a pessoa a quem nós estivermos endereçando essa conversa de feedback possa melhorar a sua performance o mais rápido possível. Segundo item da lista, crie segurança para que essa conversa de feedback aconteça. E aí o Marty ele é super enfático quando ele começa a fazer referência a esse item. Ele diz, olha, receber feedback construtivo é péssimo, é horrível, a gente sabe, mesmo quando esse feedback é construtivo e bem intencionado. E a maioria de nós até mesmo tem um problema difícil, né, com o feedback positivo, que faz a gente se contorcer, que faz a gente ficar desconfortável, né, quando a gente recebe um elogio. Imagina quando a gente recebe uma crítica, por mais, de novo, eu insisto, que essa crítica seja construtiva, seja bem intencionada, certo? Quando a gente dá esse feedback adequadamente, a gente faz com que ele não seja tão horrível assim. E, de novo, tanto o feedback positivo quanto o feedback negativo. Mas ainda assim, segundo o autor, é difícil. É difícil porque, de certa forma, nós somos programados para negatividade e para procurar más notícias. Nós temos no nosso subconsciente essa ideia de que se nós somos chamados para uma conversa de performance, isso obrigatoriamente significa que a nossa performance está deixando a desejar. E é a partir desses mecanismos de defesa e da luta pela sobrevivência que pode acabar caracterizando essas conversas, especialmente levando em consideração o primeiro elemento do acúmulo de pontos a ponderar, de pontos que devem ser melhorados. Isso acaba gerando uma ansiedade muito acima da média, certo? Então, em primeiro lugar, é importante, se você vai dar feedback, que você peça permissão para compartilhar as suas opiniões honestas e transparentes e que vocês concordem em um tempo, em um momento para que essa conversa aconteça. Um momento que seja ideal de acordo com as agendas dos dois. Não trate essa conversa de feedback como regime de urgência. Procure não fazer com que ela interrompa o fluxo normal de trabalho da pessoa. Procure agendar ela como quem agenda um compromisso qualquer. Isso acontecendo e você dando à pessoa 1 ou 2 dias, talvez até um pouco mais, para que ela se prepare para essa conversa, vai oferecer o espaço até psicológico necessário para que ela possa receber melhor as críticas e também lidar melhor com os elogios, porque acredite, até os elogios incomodam, especialmente quando as conversas de feedback são agendadas e acontecem em regime de urgência. Terceira recomendação para você ter boas conversas de feedback, foco no comportamento. Isso é muito importante. Você não pode ter o foco na pessoa, em primeiro lugar, você não pode ser vago no momento em que você dá conversas de feedback. Acho que você deveria melhorar nisso, mas eu não sei bem como. Não, foco no comportamento. Olha, esse comportamento aqui está incomodando por causa desse motivo e é esse comportamento que você tem que ajustar para que a gente possa ter uma conversa de feedback ainda mais positiva em uma próxima ocasião. Nós precisamos ser cirúrgicos e precisos na identificação desses
comportamentos. De novo, Martin é muito enfático quando ele diz o que você não quer dizer é que isso é algo que eu sinto, sabe? Tipo, é uma coisa que é meio que um sentimento, assim, eu tenho a impressão de que não há espaço para esse tipo de observação vaga. O que você precisa é ter foco e esse foco tem que estar sempre, muito importante, voltado para o comportamento, certo? Muito provavelmente, se você diz, eu sinto que as coisas têm que acontecer de forma diferente, muito provavelmente isso não é só um sentimento, mas isso é uma impressão que você formou a respeito do outro e que, infelizmente, você não tem dados e nem observações mais empíricas, mais pragmáticas para sustentar. E aí é uma pena, porque normalmente quando isso acontece, a gente não consegue sequer medir a melhoria, sequer avaliar posteriormente se aquilo que a gente sugeriu foi colocado em prática de maneira satisfatória ou não. De novo, então, tente ter foco, muito importante, mantenha esse foco no comportamento e, de preferência, sustente as suas observações usando dados em algum nível, de modo que você possa medir a performance hoje e, consequentemente, mais adiante, voltar a medir a performance para justificar novas conversas de feedback, dessa vez positivas a respeito do mesmo tema. Quarto item que anda lado a lado, diga-se de passagem, com o terceiro. No terceiro item eu falei foco no comportamento. No quarto item eu falo descreva o impacto, certo? Então a gente foca no comportamento e para justificar a nossa sugestão, a gente descreve o impacto do comportamento atual, certo? Essencialmente, quando você me der feedback, eu quero saber duas coisas. Primeiro, eu quero saber por que isso é importante para você que está me dando feedback. E, em segundo lugar, eu quero saber como o meu comportamento causa impacto, especialmente impacto em relação àquilo que está sob a sua alçada, certo? Isso é muito importante, porque no momento em que eu estou recebendo feedback, a menos que eu saiba essas duas coisas, primeiro, porque é importante, e segundo, qual é o impacto que isso está promovendo, é muito improvável que eu preste atenção genuinamente e que eu esteja comprometido com a ideia de mudar, certo? Isso é muito importante. A outra coisa que acontece quando você descreve o impacto é que você me diz uma coisa sobre você mesmo e, consequentemente, isso ajuda a construir a confiança. Por exemplo, você gostaria que um dos seus colaboradores fosse mais pontual nas reuniões que acontecem todos os dias às 9h30 da manhã. Então você chama o seu colaborador para uma conversa de feedback e diz assim, olha, meu amigo fulano, seria muito bom se você procurasse ser mais atento com relação ao cumprimento do nosso horário, certo? Porque se você não cumpre o horário para chegar na nossa reunião, não só você pode perder alguns pontos importantes que são discutidos no início da reunião, que sempre começa pontualmente, mas você também transmite uma mensagem para os seus colegas de que é perfeitamente aceitável se atrasar e, eventualmente, eles podem espelhar esse comportamento, mais pessoas podem começar a se atrasar e, no final das contas, quem vai ficar mal sou eu, porque afinal de contas eu tenho responsabilidade sobre a sua atuação aqui dentro. Vocês estão observando? A gente é transparente, a gente descreve o comportamento que está incomodando, a gente descreve o impacto que a manutenção desse comportamento está promovendo, o quanto aquilo nos incomoda e, consequentemente, a gente constrói confiança, porque afinal de contas nós estamos sendo sinceros no momento em que nós damos feedback dessa forma com os nossos próprios sentimentos. Ajude a pessoa que está recebendo feedback a acreditar em você. Essa é a síntese do propósito, da função, da descrição do impacto. Quinto item da nossa lista, aproprie-se dos seus sentimentos. É impossível ter uma conversa de feedback que não desperte as mais variadas emoções em ambos os participantes, certo? Tanto em você quanto no seu interlocutor. Essas conversas, elas irão despertar, elas irão fazer aflorar sentimentos muito fortes. E todo o nosso racional, ele é repleto de emoção.
nessas condições. O Marty afirma no seu artigo que a emoção é completamente onipresente. Ubiquitous, essa palavra em inglês é uma palavra que eu gosto muito, tem uma tradução extrema, mas onipresente. A emoção é onipresente e é o que dá combustível para todas as ações e dá significado e propósito para as nossas vidas. Mas nós fomos ensinados desde cedo pelos pais, pelos parentes, pelos amigos, pelos professores, a termos cuidado sobre que emoções nós exibimos e como nós as exibimos. Então, vocês observem, por exemplo, o que acontece em tempos de pandemia. Estamos vivendo agora, em junho de 2020, o terceiro mês, final do terceiro mês de distanciamento social, e isso fez com que houvesse uma explosão no uso de aplicativos de videochamada, de aplicativos de videoconferência. E muita gente tem discutido ultimamente um fenômeno chamado exaustão por videoconferência. E isso acontece essencialmente por dois motivos. Em primeiro lugar, quando a gente conversa com alguém por vídeo, a gente perde muitas pistas. Muito da comunicação não verbal cai por terra, desaparece e, consequentemente, a gente tem que prestar muito mais atenção do que nós prestaríamos em uma conversa, investindo energia, é claro, em uma conversa que acontecesse na forma presencial. É muito mais fácil para a gente identificar ironia, sarcasmo, o uso do humor, certas manifestações não verbais que reforçam aquilo que está sendo dito. Tudo isso é muito mais fácil quando nós estamos na esfera presencial. E em segundo lugar, observem que interessante, as pessoas se sentem exaustas porque é muito desconfortável nós participarmos de conversas em que nós vemos a nossa própria imagem. É como nós conversarmos segurando um espelho. No momento que a gente segura um espelho e tem acesso à nossa própria imagem, é mais provável que nós queiramos controlar as nossas próprias emoções, que nós não queiramos deixar muito claro para as pessoas como nós estamos nos sentindo a partir das nossas expressões faciais. Então as pessoas ficam se policiando o tempo todo. E isso acontece e é uma das justificativas, como eu fiz referência mais cedo, ao fato de que as pessoas verdadeiramente costumam relatar que se sentem muito cansadas depois de participar de uma bateria de videoconferências. Isso não é à toa. Muitos de nós não têm consciência do que nós estamos sentindo até que a emoção se torna inevitável e aí, nesse momento, toda a sutileza é perdida. É importante, portanto, que você não só reconheça e se aproprie dos seus sentimentos, como também que você saiba, tenha consciência de que existe uma certa dose de vulnerabilidade que é necessária para que toda conversa de feedback possa acontecer com a suavidade e, simultaneamente, a eficiência necessárias para que os seus objetivos, os seus propósitos sejam alcançados. Certo? Muito importante levar isso em consideração, então, se você estiver prestes a participar, procure não controlar demais as suas emoções. Saber o que mais está acontecendo dentro de nós nos empodera, colocando a gente no banco do motorista. Também é muito útil, essa apropriação representa algo muito útil e poderoso em termos de dados para os outros quando nós damos a eles feedback, ou seja, nos sentirmos à vontade para colocarmos as nossas próprias emoções na mesa. É algo que seguramente fortalece os seus pontos e torna as suas conversas sobre feedback, as suas conversas sobre performance, tão eficientes quanto elas idealmente poderiam ser. Item de número 6, certifique-se de suas intenções. Eu falei mais cedo, foco no comportamento, descreva o impacto, aproprie-se dos seus sentimentos, das suas emoções, mas muito importante, até mesmo antes disso tudo, você se certificar das suas intenções. O feedback funciona melhor quando a sua intenção em oferecer esse feedback é a de construir uma relação mais forte, não a de causar dano, mal ou dor a outra pessoa. Eu faço muita questão de frisar. O feedback é uma ferramenta importantíssima e indispensável para a melhoria de performance, mas antes disso, uma ferramenta de fortalecimento e manutenção de relações.
É impossível para alguém no médio e no longo prazo continuar progredindo, continuar aprimorando, melhorando a sua performance se essas conversas de feedback não existirem, cedo ou tarde. As pessoas vão se sentir abandonadas caso essas conversas não aconteçam. E no momento em que elas acontecerem, é muito importante que a pessoa que está ouvindo tenha a convicção, tenha se não a certeza, porque certeza é difícil de ter, mas conte com o maior número possível de sinais que a façam acreditar que o interesse do seu interlocutor, da sua interlocutora, em relação à sua própria melhoria de performance, é um interesse genuíno, é um interesse legítimo e honesto. O autor Marty prossegue dizendo que nós frequentemente não temos consciência da profundidade e do alcance das nossas emoções, e então isso acaba nos obrigando a procurar dentro mesmo de nós. O que faz com que, caso nós não tenhamos clareza a respeito das intenções da pessoa que está conversando com a gente, isso acabe promovendo mais dúvidas, consequentemente mais ansiedade, consequentemente mais angústia diante até mesmo da ideia de que uma dessas conversas de feedback pode estar próxima. Item de número 7. Parece uma licença poética, mas é muito importante você saber separar o impacto da intenção. Eventualmente, nós podemos ter a intenção de transmitir uma mensagem para as pessoas. E essa mensagem pode causar um impacto nas pessoas diferente da nossa intenção. Isso é muito comum, por exemplo, quando algum de nós resolve se dedicar, por um certo período da sua vida, muito intensamente aos estudos ou ao trabalho, por um motivo qualquer. Você pode resolver reservar muitas horas do dia ao trabalho e as horas da noite às leituras, porque você está num mestrado, num doutorado, ou porque você está precisando passar em um determinado concurso, em um processo seletivo qualquer. E aí você pensa, olha, eu estou me dedicando muito, as pessoas vão me perceber como uma pessoa muito estudiosa, como uma pessoa muito dedicada, porque afinal de contas essa é a minha intenção. E é isso que você descobre nesse momento, que você é percebido como uma pessoa antissocial, que você é percebido como uma pessoa que evita os amigos. Então você observe que o impacto da sua decisão de estudar foi bem diferente da sua intenção de se capacitar, de se aprimorar em busca de um determinado objetivo. Então é muito impressionante, afirma o autor Marty, o quão automaticamente a maioria de nós vai para o impacto, vai do impacto que o comportamento de alguém teve na gente, para assumir, para de repente assumir que nós sabemos o que era realmente a sua intenção. Se você não conseguir separar o impacto da intenção e, principalmente, se você não conseguir se certificar de que aquilo que você percebeu como impacto estava alinhado à intenção da pessoa que colocou aquele comportamento em prática, é muito improvável que você consiga construir conversas de feedback verdadeiramente construtivas com essa pessoa. Você se move, de novo, o autor afirma, você se move em um território perigoso quando você diz às pessoas o que elas estão pensando e sentindo. A menos que você apresente isso como uma história que você está criando na sua cabeça e a respeito da qual você quer se certificar. Então, de novo, não tem nada errado em você descrever o impacto. Você não pode assumir que você tem todos os elementos, todo o conhecimento e toda a sabedoria necessários para presumir ou para adivinhar, mais do que presumir, qual a intenção que estava por trás daquele impacto. As dissonâncias são muito frequentes, eu tenho certeza. Se você investigar, você vai se surpreender muito. Item de número 8, seja curioso sobre as pessoas com quem você conversa. Isso é essencialmente a síntese das primeiras etapas daquilo que nós poderíamos chamar como nutrir a verdadeira empatia.
Você tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro, mas mais do que isso, você tem que compreender a visão de mundo alheia para depois disso não julgar e comunicar a sua compreensão. São as 4 etapas do modelo de empatia, do modelo conceitual de empatia proposto pela Teresa Wiseman, que é o modelo de que eu particularmente mais gosto nesse universo. Claro, entre os estudos e os textos em que eu já esbarrei. Até prova em contrário, a melhor forma de você entender a visão de mundo alheia é perguntando para as pessoas. Simples assim. E perguntar é a maneira mais inteligente, mais eficiente de você manifestar a sua curiosidade. É tão simples quanto parece, afirma o Marty Kaplan, mas só vai funcionar se você for genuinamente curioso e se você comunicar essa curiosidade através do seu tom de voz, da sua escolha de palavras e da sua escolha de gestos. É claro que em um mundo pautado por videochamadas e videoconferências, essa tarefa se torna um pouquinho mais difícil. Mas eu garanto que assim como mais cedo eu fiz referência ao fato de que você deve se apropriar das suas emoções e compartilhar elas na tentativa de construir confiança, manifestar a sua curiosidade é também um ingrediente muito importante dessa composição. Quanto mais você manifestar a sua curiosidade, quanto mais isso acontecer de forma legítima, de forma genuína, maior vai ser a confiança que você vai conseguir construir e mais fortalecida vai sair a relação entre os participantes dessa conversa de feedback. Item de número 9. Fique curioso sobre a sua contribuição. Observe, você não só deve manifestar curiosidade em relação ao ponto de vista alheio, mas também deve manifestar curiosidade a respeito de como a pessoa percebe o trabalho que você está fazendo na sua conversa de feedback, ao propor os pontos que você escolheu abordar nessa conversa. Isso é uma maneira incrivelmente eficiente de você demonstrar vulnerabilidade. Eu sei que eu fico voltando para essa palavra vulnerabilidade, mas é muito importante a gente não tentar ser completamente cartesiano, completamente analítico, completamente racional quando nós temos essas conversas, pelo simples fato de que a gente nunca vai ter todas as referências, todos os estímulos, todas as reflexões da outra pessoa para pautar as nossas próprias decisões. Então, se você não só se manifesta de modo a expressar a sua curiosidade em relação a outra pessoa, mas também pergunta a ela, sugere a ela que seja franca e honesta em relação à sua própria performance como pessoa que propôs a conversa de feedback, você seguramente está intensificando ainda mais os elementos fundamentais e necessários para que a relação de confiança se estabeleça e, de novo, para que o relacionamento saia fortalecido. Em 10º e último lugar, mas não menos importante, use pausas. Talvez eu, ao gravar esses episódios, devesse ouvir esse conselho, né? E usar pausas com mais frequência. Mas fato é que as pausas, quando acontecem durante as conversas de feedback, elas acabam deixando determinados espaços para que a reflexão aconteça, para que os conceitos sejam assimilados e para que todo mundo possa, de certa forma, colocar as suas emoções em cima da mesa e se despir dos seus medos e dos seus receios e das suas angústias relacionadas a essa conversa. O Marty afirma que quando chega no momento em que nós trabalhamos e reunimos a coragem para contar a alguém como o seu comportamento está afetando a nós normalmente já estamos esgotados. Nós estamos entusiasmados, mas ao mesmo tempo estamos nervosos, estamos ansiosos e a tendência é nós falarmos demais e darmos pouco espaço para que a pessoa com quem nós estamos conversando reaja. Mais do que nunca, em conversas de feedback, acreditem, menos é mais.
Se você realizar essa conversa de maneira pausada, se você ponto a ponto consultar a pessoa com relação ao que ela acha a respeito disso, e se você ao final dessa conversa, muito importante, conforme eu acabei de mencionar no item 9, consultar a pessoa a respeito do conjunto da obra, perguntar a ela o que você achou dessa conversa, como você acha que nós podemos melhorar. Se não quiser me responder agora, pode me responder mais tarde, mas eu estou aqui todo ouvidos para saber o que você tem a dizer. Eu garanto, a pessoa vai se sentir muito mais confortável e tomara que ela acabe nutrindo, por que não, a vontade, a expectativa, o anseio pela próxima conversa de feedback, e não só isso, que ela, de certa forma, entenda definitivamente o porquê de ser tão importante que essas conversas não sejam ocasiões especiais, que essas conversas aconteçam com a devida regularidade, com grande frequência, porque é exatamente aí que as conversas de feedback brilham, que todo mundo que participa delas prospera e que os resultados são cada vez melhores. Demorou, mas saiu. Esse é o episódio de número 7 do podcast Pergunte ao Professor. Feedback é um tema sobre o qual eu tenho falado com cada vez mais frequência, um tema que me deixa muito confortável, porque afinal de contas eu passei muitos anos da minha vida atuando com preparação em matemática para processo seletivo, como muitos de vocês sabem, inclusive alguns dos queridos ouvintes desse podcast, foram meus alunos em vidas passadas, o que me deixa realmente muito feliz. E aí, como professor de processo seletivo, naturalmente eu dei muito feedback, mas também recebi muito feedback, não só como colaborador de empresas, mas também como professor, porque afinal de contas a gente tem que praticar o que a gente escreve na nossa própria cartilha. É exatamente por isso que eu me sinto à vontade de dizer para vocês que conversas de feedback têm que acontecer com frequência, tá? Gente, abandonem essa ideia de que conversas de feedback devem acontecer apenas ocasionalmente. O segredo do sucesso está no feedback contínuo. Lembra do item 1? A cada beliscão você propõe uma conversa. Não deixe os problemas se acumularem. Muito obrigado a todos vocês pelo prestígio. Esse episódio, como todos os anteriores, está disponível no site pergunteaoprofessor.com.br. Se você quiser ter a chance de escolher a pauta de um dos próximos episódios, é só visitar o site para me enviar sua pergunta pelo formulário de contato que você vai encontrar por lá, ou então mandando sua pergunta direto para o e-mail pergunteaoprofessor.com.br. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 7 do podcast Pergunte ao Professor. Muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. E até o próximo episódio. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau.